Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde. Você já sabe, o meu compromisso com você para que você tenha a sua saúde sob controle, sobre todos os aspectos, todas as especialidades da medicina e de outras áreas de saúde. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios Dr. Luiz Alberto Andrade, otorrinolaringologista. Nós vamos falar sobre as rinites. Boa noite, Dr. Luiz Alberto, seja bem-vindo mais uma vez ao Conecte Saúde. Boa noite, André. Eu que agradeço a presença aqui e realmente poder colaborar com esse belo programa seu, que também de vez em quando eu assisto, e o prazer é meu de estar aqui pensando em contribuir, não só com o seu programa, mas com todos os telespectadores que estão nos ouvindo aí, para que a gente possa esclarecer alguma dúvida possível. Tenho certeza que será de grande valia. E você que está nos assistindo sabe que nós estamos perto da época de inverno, né? O inverno já está próximo e com certeza a parte respiratória, as rinites que nós vamos falar hoje, tem uma influência, são influenciados de grande forma, né? pela temperatura, pelo clima. Dr. Alberto, rinite, para nós começarmos, o que vem a ser a rinite? A gente ouve muito falar de rinite alérgica e tal, mas a gente não sabe muito bem o que é. Nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais. André, na verdade a gente primeiro teria que explicar mais ou menos o porquê que nós temos nariz, né? Okay. Isso todo mundo vai entender depois. Na verdade, como qualquer órgão nosso, tem uma função. E a função é de aquecer o ar, umidificar o ar que a gente respira para chegar ao pulmão quente e úmido, mas também como se fosse um filtro que evite que chegue no pulmão as substâncias que ficam no ar, que possam trazer problemas, fumaças, poeiras, esses ácaros todos, é a função do nariz, isso em fazer essa proteção para a respiração pulmonar nossa. Então, o que é a rinite? A rinite, na verdade, é uma inflamação da mucosa, né? A mucosa nasal, igual a mucosa respiratória nossa da faringe, mesmo do pulmão, é a mesma coisa. Então, essa função, a rinite é uma inflamação da mucosa e que com isso ela traz alguns problemas quando infecciona, ou por bactérias, ou por substâncias irritativas, ou por frio ou quente. Essa mucosa irrita. Então, irritando, ela vai provocar a obstrução, o edema, né, que o edema é o inchaço lá dentro da mucosa do nariz, né? E com isso vai trazer todos os sintomas possíveis da rinite, né? Quer dizer que a rinite seria então a inflamação dessa mucosa que está internamente ao nariz, reveste o nariz. Correto. E com certeza o paciente, quando está cometido por essa inflamação, tem uma série de sintomas desagradáveis. Isso. E quais seriam esses sintomas? Então, esses sintomas para você ter rinite são aqueles mais comuns: o prurido, que é a coceira no nariz, é a obstrução, é a coriza ou o catarro, vamos dizer assim, né? A secreção nasal que provoca, algumas vezes dor de cabeça por conta da rinite, e é aquilo que todo mundo muitas vezes confunde ou já chega falando que tem uma sinusite. Não só a sinusite, mas a rinite é a causa mais comum de dor de cabeça. Geralmente quando fala dor de cabeça já diagnostica-se como sinusite, né? Então, esses sintomas de coriza, obstrução, coceira, dor de cabeça, tudo isso são sintomas, provavelmente você tem uma rinite, né? Essa rinite que acomete grande parte da população. A gente sabe que em cada 10 pessoas, pelo menos 4 são acometidos de algum tipo de rinite, né? Hoje a gente vê mais a poluição em ambientes que tenham fumaças, cidades grandes que tem os irritantes no ar, né? É onde a população mais sofre com os problemas respiratórios. Então, com isso, as rinites são bem mais comuns e no desenvolvimento, nas cidades desenvolvidas com poluentes e tudo, também são mais aumentos os casos, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, né?
nós já temos agora subsídio, você que está nos assistindo, já sabe o que é uma rinite, essa inflamação da mucosa interna do nariz, né? E que causa vários sintomas, como o Dr. Luiz Alberto colocou. Eu gostaria que você participasse, como sempre, de forma efetiva, ligando para 3551-7458, ou se preferir, no meu e-mail, drandretavares@yahoo.com.br. Nós vamos fazer um breve intervalo e eu aguardo pela sua pergunta sobre rinite, esse é o tema de hoje do Conect Saúde, direcionada ao Dr. Luiz Alberto Andrade, otorrinolaringologista. Voltamos em um minuto. Retornamos para o nosso segundo bloco do Conect Saúde desta quinta-feira, entrevistando o Dr. Luiz Alberto Andrade, otorrinolaringologista. Nós estamos falando sobre as rinites. Vamos continuar então, né, com relação aos sintomas. O doutor estava finalizando para a gente daqui a pouco falar, né, um pouquinho sobre os tipos, né, de rinite. Correto. Por favor. Então, basicamente, André, realmente os sintomas são esses, aqueles que nós já tínhamos dito, que é coceira, espirros, né? Coriza ou secreção, dor de cabeça, né? Às vezes até algum mal-estar, da sensação da cabeça pesada, pode ser da rinite, não somente da sinusite, né? Também isso pode acontecer, não tem dúvida. E esses são os sintomas principais da rinite. sintomas. Né? Nós temos uma pergunta, doutor, vinda da Romilda aqui de Guaxupé. Ela coloca o seguinte: tenho desvio de septo, isso pode causar rinites? Então, primeiro esclarecer a pergunta da Romilda, o que é um desvio de septo, para depois falar se tem algo a ver com as rinites. Né? Tá correto, né? Não tem, uma coisa não tem a ver com a outra, né? O desvio de septo você adquire durante o crescimento, né, da sua face, ou por um trauma que acomete o septo nasal, que é essa parte que divide as duas narinas. Ele entorta lá dentro e isso provoca obstrução nasal. Respira-se mais para um lado ou para o outro. Então isso pode, você tendo ou não rinites, na verdade o desvio está lá. Muitas pessoas têm desvio de septo, mas não tem rinite. E outras têm as duas coisas ao mesmo tempo, que a gente tem que tratar. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, vamos dizer assim. Perfeito. A outra pergunta do Luiz Carlos, eu aproveito para agradecer a Romilda, ao Luiz Carlos pelas perguntas, e você que está nos assistindo já sabe, participe de forma efetiva do Conect Saúde. Luiz Carlos pergunta quais os tipos de rinite que existem. Pois bem, Luiz, olha, nós temos as rinites, as mais comuns, o que a gente vê aí, e aquelas um pouco mais raras, né? Raras não, né? Também cometem bem frequentes. Mas as mais frequentes que a gente vê, primeiro é a rinite medicamentosa, que a gente vai explicar daqui a pouco. A rinite irritativa, que são os irritantes nasais. A rinite vasomotora, que eu vou explicar. E a rinite alérgica, né? Esses são os tipos mais frequentes. Vamos começar pela medicamentosa. A rinite medicamentosa é essa rinite que é provocada por esses remedinhos que se usa de desentupir nariz. Né? Esses remedinhos não são recomendados. Muita gente tem o vício, né? A gente não se usa isso no dia a dia da clínica, a não ser em curtos espaços para fazer um tratamento de uma sinusite, que a gente toma esse recurso dos descongestionantes nasais locais. Mas tem pessoas que adquirem o hábito que chega a virar até um vício, porque esses remedinhos, depois de certo tempo de serem usados, eles provocam uma obstrução rebote. Então você vai toda vez desentupir o nariz com eles, mas passado o efeito ele volta novamente pior do que você não tivesse usado. E normalmente esses remedinhos vão encurtando o efeito. Você acaba de hora em hora tendo que usar. E eles fazem mal à saúde. Eles são descongestionantes nasais, são a pseudoefedrina ou a nafazolina. Eles provocam taquicardia, arritmia, aumento da pressão arterial. Então não pode. Essa é a rinite medicamentosa, né? A rinite irritativa são desses produtos químicos, muitas vezes trabalhadores em empresas, fumaças, os próprios poluentes
do dia a dia, na poluição de escapamentos de automóveis, que pode irritar a mucosa nasal, também provocar. A rinite vasomotora, que a gente chama propriamente, é aquela que muitas vezes acontece que o nariz entope, por exemplo, depois que você sai de um banho quente, na temperatura vem a reação vasomotora que começa o nariz entupir, escorrer e espirrar, né? Ela está relacionada muitas vezes à troca de temperaturas, de quente e frio, né? Tem um fator emocional importante, muitas vezes pessoas que são angustiadas ou deprimidas nessa época, a rinite vasomotora pode ser mais acometida também, né? E acontece em qualquer idade isso aí, né? E é bastante comum que é a rinite alérgica, né? A rinite alérgica é aquela que as pessoas têm quando entram em contato com alguma coisa que faz mal para ele, que ele sente o nariz entupir, coçar e espirrar, né? Normalmente as mais comuns é provocada por poeira de casa, pelo ácaro, que é um carrapatinho que dá no tapete, na poeira de casa, que pode provocar isso. Mas tem vários tipos de alergênios. Tem uma perguntinha aqui, doutor, da Selma, que ela coloca exatamente isso. O fato de quando leio um livro mais antigo me causar alergias, espirros, pode ser uma rinite? Sim, claro. Isso é um dos fatores da rinite alérgica, né? O mofo que dá no livro velho, né? Acumulado, aquele cheiro do guardado, né? Mesma coisa de roupas no armário e tudo. Então, provocam a resposta nasal de defesa do organismo, que é a alergia, que é a rinite, né? Grande parte das pessoas, às vezes, fazem essa mesma situação de um livro antigo, coçam o nariz, deixam o livro de lado, acontece mais nada. O alérgico, às vezes, por conta deste contato, fica uma semana em crise. Entendi. Então ele é hipersensível. Na verdade, a gente chama de hipersensibilidade, que é a alergia, né? Então ele é hipersensível. Então o alérgico tem que evitar isso aí, né? É um tipo de rinite. E o que pode ser feito nesse sentido? Vamos entrar um pouquinho em tratamento, em diagnóstico e tratamento. Quer dizer, para diagnosticar uma rinite alérgica é pelos sintomas. Sim, é pelos sintomas. Os sintomas, a clínica é o mais importante. É claro que o exame clínico também, pelo profissional, nós vamos identificar o aspecto da mucosa, como é que ela está, e a gente vai fazer a diferenciação dos tipos de alergia para poder fazer o tratamento. Existe algum tipo de exame não clínico? Sim, para alergias tem aquelas baterias de processos alérgicos, né? Os testes cutâneos de reação e os testes sanguíneos no sangue para identificar a reação dos anticorpos, né, que a gente diz, que é IgG, IgE, desses alergênicos. Então tem as baterias que se faz no exame de sangue, mas os testes de contato também alérgicos que podem ser diagnosticados, né? Mas a maioria das rinites é clínico, né? Medicamentosa, irritativa, isso aí não tem exame para fazer. Perfeito. Antes de nós entrarmos no tratamento, a rinite, nós sabemos assim, muitas vezes a pessoa fala, olha, fique longe, aquela pessoa está resfriada, está gripada, um espirro de repente pode te transmitir alguma coisa, tem que estar 1,5 m, a gente às vezes ouve isso, né? Até na televisão. No caso da rinite, ela é contagiosa? Pega? Transmite-se a rinite? Pois é, André. Como eu falei, tem as rinites, a rinite infecciosa, né? Que é a gripe, né? Virótica, viral, tem a bacteriana também. Essas são contagiosas, né? Assim como a gripe. Como a gripe. Então é uma rinite viral, ela é contagiosa. Já a rinite vasomotora, a rinite irritativa, a rinite alérgica, nenhum problema de contágio, né? Não existe isso, pode ficar perto dessa pessoa sem problema nenhum que você não vai pegar, a não ser as rinites virais infecciosas. Ok, então quanto a isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a cura da rinite. Nós sabemos que
esses fatores, né, alergênicos desencadeiam também a rinite, no caso da rinite alérgica. Imagino que a rinite contagiosa, a cura seja o fim daquele período, né, do vírus e tudo isso. Agora, existe cura para a rinite no modo geral? Tem cura. Toda rinite tem cura. Vamos especificar assim. A rinite medicamentosa, a rinite irritativa tem cura. Você para de usar o medicamento, para de usar o irritante, nunca mais você vai ter nada. Né? Ela tem cura. Os outros tipos de rinite, vasomotora, alérgica, não tem cura, mas tem tratamento. Seria o controle desse... Isso, ela tem tratamento. Com o tratamento você pode ficar livre dos sintomas, né? Evitando também o que pode fazer mal, e o tratamento medicamentoso que pode te dar o conforto de você ficar livre desses sintomas seus. Tem só uma perguntinha, deve estar na sua explicação, né? É da Carmen, ela pergunta sobre as vacinas. Se o tratamento para rinite são as vacinas para alergia. Sim, André. Vacinas para alergia é usado na rinite alérgica, somente no caso da alergia, né? Que a gente chama de vacinas, mas na verdade não é que nem essas vacinas para gripe, que fazem as campanhas, não tem nada a ver com a rinite alérgica. Perfeito. As vacinas são tratamentos de hipossensibilização. O que quer dizer isso? Tirar a reação sensível que você tem. Então a gente chama a rinite hipersensível. Então faça aquele tratamento com as vacinas, com aquelas aplicaçõezinhas que faz toda semana. É como se fosse para o organismo acostumar com aqueles alergênicos que tem na vacina, para poder você ficar livre um pouquinho dessa reação que você tem de hipersensibilidade. Diminui a resposta do organismo. Diminui a resposta do organismo, correto. Então as vacinas é uma das armas que a gente pode usar para o tratamento da rinite alérgica. Né? Existem outros tipos de tratamento para rinite alérgica que não sejam essas vacinas? Sim, tem os tratamentos medicamentosos, né, com os antialérgicos, os antialérgicos tópicos que a gente usa às vezes pelos períodos, né? Porque a rinite alérgica tem a sazonal e a perene. A sazonal é aquela que ocorre quase sempre no inverno, por exemplo, que começa, o alérgico é mais sensível ao inverno. E a perene é aquela que ele tem o ano todo, né? Então essas tem que usar medicações, evitar os controles, a gente consegue ficar livre dos sintomas. Perfeito. Existem fatores que nós podemos controlar, né, relacionados à rinite alérgica, por exemplo, os ambientes que nós frequentamos, né? Correto. Nosso trabalho, em casa. Quais seriam as principais dicas para quem está nos assistindo, Conecte Saúde de hoje, para que controle esses agentes, vamos dizer assim, agressores, né, que estão piorando ou facilitando a instalação dessa rinite? A rinite alérgica ou a irritativa também é a gente evitar tudo aquilo que faz mal. A alergia, principalmente, nós sabemos que pelos de animais, penas de pássaros, são um grande problema na alergia. Então, muitas vezes, quem tem o alérgico em casa, filhos ou os pais, não devem realmente ter animais em casa. São realmente grandes desencadeadores da reação alérgica. O ambiente em si, tapetes, carpetes, locais onde possam juntar poeiras, né? Então esses também devem ser evitados. Lugares que como acumulam poeira em armários, guarda-roupas, tudo isso nós temos que tentar não deixar bicho de pelúcias para as crianças, isso acumula poeira, né? Na entrada agora que vem do inverno, nós temos as roupas guardadas, né? Então, essas roupas que estão no armário já há algum tempo, elas podem ter mofo, aquele cheirinho de guardado, que vai desencadear. Então, antes de você usar, por exemplo, agora na entrada do inverno, tire essas roupas, põe no sol, lave-as e deixe no sol, né? Essas roupas, para melhor acondicionamento, sempre devem ser guardadas em sacos plásticos, né? Quando for não usar mais, né? Locais que tenham mofo, umidade, normalmente paredes, né?
devem ser evitados, ou corrigir a umidade, ou passar álcool, que ajuda também. Em casa, nós temos um grande problema, que é o quarto. Então é esse que nós temos que tomar cuidado. Travesseiros, cobertores, tudo isso no alérgico nós temos que ter um controle muito importante, porque o quarto é onde a gente fica pelo menos 8 horas dormindo, um terço da nossa e mais vida, algum né? tempo lendo, ou trocando roupa, ou descansando depois do almoço. Então, travesseiros, dá prioridade a usar travesseiros de poliéster, e mesmo assim devem ser lavados a cada 10, 15 dias. Dar prioridade a usar edredons, né? Os edredons podem diminuir a reação alérgica em detrimento daqueles cobertores de lã que se usava. Travesseiros de pena são os piores até. Nós temos duas perguntas aqui, uma delas é exatamente sobre isso. A Sirlene, do Jardim Morada do Sol, coloca o seguinte: gostaria de saber se a rinite alérgica pode causar pneumonia. Nós já vamos responder, Sirlene. E a outra, da Maria de Fátima, ela fala exatamente sobre o travesseiro de pena de ganso, que na embalagem está escrito que não causa alergias, e está se falando sobre as penas. Então a Maria de Fátima sobre o travesseiro pena de ganso, e a Sirlene sobre rinite alérgica causar pneumonia. Duas perguntas. Bom, vamos aí para o pena de ganso, né? Maria de Fátima. Na verdade, tem alguns fábricas, pelo menos que eu conheço, eles fazem algum tratamento nessas penas. Tem que ser travesseiros de boa marca, vamos dizer assim, que seja confiável, procedência boa, correto, que tem algumas empresas que fazem os tratamentos direitinho nas penas, que possam ser usados, e eles são recomendados até, não tem problema. Às vezes o tempo de validade desse travesseiro é que a gente tem que observar um pouquinho, porque se ele fica velho, ele perde essa condição e começa a trazer problemas novamente. Mas os travesseiros de boa procedência, de penas de ganso, e que são com esse tratamento de antialérgico, podem ser usados, não tem problema, né? Quanto à rinite alérgica causar pneumonia, a gente não é uma causa e consequência lógica, né? A alergia normalmente é respiratória. Se você tem a rinite alérgica como órgão de choque, de foco, normalmente às vezes tem também a bronquite alérgica, a reação brônquica da alergia. E se não tratada corretamente, provoca secreções, essa secreção fica lá no pulmão e pode causar uma pneumonia, né? Então por isso que a rinite alérgica, por exemplo, não é uma doença, né? É uma condição de alergia, de hipersensibilidade que a pessoa tem, mas não é doença. Mas se não tratada, ela vai trazer, primeiro, um desconforto na saúde, na vida da pessoa. E segundo, ela pode trazer complicações. Uma é a pneumonia e outras são as sinusites. Infecciosas mesmo, podem causar sim, correto. Perfeito. O Roberto Tadeu, ele faz a seguinte colocação: Dr. Luiz Alberto, sendo doutor especialista em ouvido, nariz e garganta, eu gostaria de saber se a doença em uma região pode passar para outra, e se no caso da rinite ela pode passar para os ouvidos ou garganta. Na verdade, a gente está falando o nariz é o centro onde passa ar, realmente traz problemas. Pode sim, a rinite, estando em reação, numa fase aguda, normalmente ela pode trazer problemas que a gente chama da tuba auditiva, que é a comunicação do ouvido com o nariz. Trazendo problemas na tuba, ela vai às vezes levar aquele jeito do ouvido tampado, que parece que fica o ouvido tampado, pode até ter líquidos por trás da membrana timpânica, que causa também da alergia, e esse líquido ficando lá dentro, vem as infecções, né? Na garganta a mesma coisa, onde passa o ar, a mucosa é a mesma. Então as faringites são comuns na alergia e também são tratadas da mesma forma, evitando o que faz mal e sendo tratada da mesma maneira que na rinite, as faringites, né? São alérgicas e irritativas também. Perfeito. Nós temos alguns minutos ainda, Conecte Saúde de hoje. Tudo que é bom vai durando pouco, né? Temos muitas coisas ainda para conversar sobre a rinite.
Eu quero agradecer você que está nos assistindo pelas perguntas, né? Estamos ainda, dá tempo de você fazer a sua pergunta, 3551-7458, ou se preferir o e-mail drandretavares@yahoo.com.br. Nesse período agora de inverno, quais são as principais dicas para quem quer evitar uma rinite? Nós sabemos, né, como o doutor já frisou, que nessa época do ano fica-se mais propenso, não é? E quais são as principais dicas? Utilizando a sua câmera, deixa as recomendações do especialista para que a gente possa cuidar melhor da saúde. Algumas coisas nós já falamos, né, que são evitar os guardados, né? A gente tomar esses cuidados todos de lavarem antes ou deixar ao sol antes de usar. Prevenir, nas viroses são mais comuns nesse inverno, então o que é recomendado hoje para as crianças, os que têm problemas de doenças crônicas, as pessoas em qualquer idade, os idosos acima de 65 anos, são recomendadas as vacinas antivirais, né? Que tem a rinite, mas que também previne que tenha outras complicações. O tratamento medicamentoso, as pessoas que já sabem que tem o problema da rinite, vai enfrentar o inverno, normalmente a gente já faz a prevenção antes disso, que acometem, né? A gente tem o problema da troca de temperatura, que é muito importante na rinite, os alérgicos são mais sensíveis. Então a gente sabe, aquele banho quente, extremamente quente, você sai numa temperatura normal. Térmico, né? O choque térmico vai provocar a reação vasomotora, que vai provocar a rinite, né, com todos os sintomas dela. Aquela pessoa que tem o hábito, às vezes dorme com grande quantidade de agasalhos e tudo, chega de manhã, tira tudo. Aí vem aqueles 50 espirros na parte da manhã, coriza e obstrução nasal. Exatamente, né? isso. Então, dormir com os agasalhos suficiente para não passar frio e de manhã um agasalho até o dia esquentar na medida do possível, pode se controlar e evitar isso aí. Tomar gelado pode causar alguma... Sim, o gelado é da troca de temperatura. O gelado normalmente provoca reação vasomotora. Então ele provoca uma obstrução nasal, a coriza e às vezes espirros e tudo mais, com certeza. Mas, Alberto, eu gostaria de agradecer por mais Muito essa obrigado. oportunidade, pela sua disposição em estar aqui conosco, engrandecendo sempre um tema de saúde, do Conect Saúde, que é a nossa proposta, e deixamos desde já o convite para que retorne mais vezes, porque é de grande valia para todos nós. André, eu que agradeço essa oportunidade da gente estar aqui falando para todo mundo e a gente está sempre à disposição quando precisar do que eu possa ajudar. Agradecemos mais uma vez. Agradeço a você que esteve conosco nesses momentos do Conect Saúde, lembrando das reprises sábados às 15h30 e terça-feira às 18 horas. Nós aguardamos por você até a próxima semana.